Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Bestet e hoje nós vamos aprender sobre a carta 9 de Copas. Vamos iniciar falando sobre o título dessa carta, e o nome dessa carta é a carta Felicidade. Ou seja, essa carta está conectada com alegria, com sucesso, com prazer, com o sonho se tornando realidade. É aquele contentamento completo. É aquilo quando a gente está assim, não falta nada, era tudo que eu queria. Não existe a falta de. Existe um senso de aquilo que eu queria alcançar, eu alcancei, eu me sinto feliz, contente e eu não quero mais nada. É esse sentimento que essa carta traz. Bom, se nós formos falar de trabalho ou relacionamento, essa carta fala de que você se sente muito feliz e contente com a posição ou com o relacionamento que você está. É uma carta muito positiva, né? E também mostra que, se essa carta cai para você com relação a trabalho ou relacionamento, ela mostra um resultado muito feliz, né? Do ponto de vista espiritual, essa carta fala que você está seguindo com o fluxo da sua espiritualidade muito bem. Existe uma energia muito positiva fluindo com a sua espiritualidade. Você está em harmonia e em equilíbrio com a sua espiritualidade. Do ponto de vista pessoal, né? Se essa carta representa uma pessoa, né? Pode falar de uma pessoa que tem um estado emocional muito grande, né? Mas é uma pessoa que tem uma confiança, uma positividade, ah, uma pessoa muito feliz também. Se nós vamos ver essa carta como, se essa carta vier como um conselho para você, ela te lembra que lembre-se de aproveitar a sua vida, lembre-se de aproveitar você mesmo, lembre-se de você se curtir. Como um obstáculo, essa carta fala que talvez você precise ser um pouquinho mais escéptico. Ou seja, há alguma coisa escondida, talvez que você precise descobrir, né? Isso significa que você está muito feliz, que está tudo muito bem, mas talvez você esteja sentindo a falta de alguma coisa que talvez você tenha que olhar um pouco mais a fundo, como obstáculo, essa carta. Essa carta, como obstáculo, também pode falar que talvez você venha sendo um pouco extravagante com as suas finanças, ok? Bom, de um ponto de vista geral, essa carta ela tem um significado extremamente positivo. Vamos analisar o que Crowley fala sobre essa carta e vamos estar analisando também alguns aspectos em detalhe dessa carta. Bom, Crowley chama o 9 de copas como o senhor da felicidade material. O número 9, Yesod, no naipe de água, restaura a estabilidade perdida pelas excursões de Netzah e Hod, do pilar do meio. É também o número da lua, fortalecendo assim a ideia da água. Nesta carta está o desfile da culminação e perfeição da força original da água. O regente é Júpiter, em Peixes. Essa influência é mais do que simpática, é uma bênção definitiva, pois Júpiter é o planeta de Shezed, que representa a água em sua mais alta manifestação material, e Peixes traz à tona as qualidades plácidas da água. Vamos ler só até aqui por enquanto. Vamos olhar alguns aspectos particulares dessa carta. Bom, nós podemos perceber aqui, analisando essa carta, primeiramente, nós percebemos que todas as taças, elas estão completamente cheias de água, estáveis, e elas têm uma base muito larga, né? Nós vemos que as flores de lótus, elas estão saudáveis, tem água fluindo entre elas, né? Elas estão tão cheias e saudáveis como as flores de lótus das cartas 3 e 6 de copas. Nós vemos também aqui que, além de uma estabilidade das taças, nós temos também uma simetria muito grande nessa carta. O que mostra essa estabilidade e essa simetria é algo dinâmico na natureza,
Nós também notamos nessa carta que os caules das flores de lótus são vermelhas. Bom, e o que que nós podemos notar primeiramente aqui? Se nós formos contar os caules nessa carta, nós temos 12 caules. E eles são vermelhos. Esses caules, esse número que são o número 12, significa a ordem cósmica, ou seja, nós temos 12 signos, nós temos 12 horas entre o dia e a noite, existiram os 12 apóstolos de Jesus. Então, 12 simboliza a estabilidade e a completude da energia da. A cor vermelha, ela está associada ao planeta Marte e a Safirot Gevurah, ok? A segunda correlação que nós temos aqui também é que, se você olhar com clareza nas 3 primeiras lotos em cima, nós temos sempre 5 fluxos de água. Esses 5 fluxos de águas também está associado a Safirot número 5, Gevurah. Então, nós vemos que existe nessa carta, apesar de ser uma carta de felicidade, existe uma energia de destruição, de mudança. Essa energia de destruição e de mudança, ela vem da carta do 8 de copas, só que ela vem ao nosso favor na carta do 9 de copas. Então, é essa energia que vem de Marte que bombeia, né, a água para as copas. Então, nós temos aqui essa energia de Marte que coloca ação, intenção, esforços e intensidade, né, para que essa água seja bombeada e encha as outras copas. Então, essa é a energia de Marte que existe aqui nessa carta. Se nós formos contar todos os fluxos de água que essa carta tem, nós temos aqui 20 fluxos de água. E, novamente, 20 é um número que está conectado ao elemento de água, que está conectado com o significado da manifestação completa. 20 também é o número de um sólido platônico, né, que seria o icosahedron. Icosahedron. E ele possui 20 triângulos iguais, que forma esse sólido platônico, ok? Se você quiser saber mais sobre os sólidos platônicos, depois eu vou fazer um vídeo sobre ele, aí eu deixo marcado aqui no canal para que você assista. Uma outra coisa importante mencionar nessa carta é que nós temos aqui 5 fluxos de águas nessas 3 primeiras flores de lótus, e esses 5 fluxos de águas nos gera o número 15. E o número 15 é significado como 10 mais 5. E por quê? Porque o número de hebreu representa o nome de Deus. Os nomes de Deus, porque existem vários, né? Mostrando que a água que vem, que enche essas copas, é uma água divina. E é através da espiritualidade que se alcança a felicidade, né? Existe um outro número aqui que essa carta traz, que é o número 18. E esse número 18 vem através de 9 copas e 9 flores de lótus. E isso nos gera o número 18. O número 18 em hebraico significa estar vivo e se pronuncia Hai. Essa palavra Hai é uma palavra considerada uma palavra de muita sorte, né? Então, o número 18 é como se fosse uma confirmação de se ter sorte em ser feliz. É uma confirmação também de um dos trechos que Crowley fala sobre o derramar do vinho, né? Porque é com 18 anos que a pessoa também tem o direito de ter a sua primeira bebida alcoólica, né? Vamos ler aqui mais um trecho. A figura geomântica Laetitia é regida por Júpiter em peixes. Para seu significado, seja necessário talvez consultar o manual geomântico para ter assim mais detalhes. Laetitia significa alegria, júbilo. É uma das melhores e mais poderosas das 16 figuras. Para os planetas solar, lunar e os símbolos mercuriais são, na melhor das hipóteses, ambíguos e traiçoeiramente ambivalentes. Os de Vênus
presagiam mais alívio do que beneficência positiva. Saturno e Marte são vistos em seu pior momento e até mesmo a companheira estável de Laetitia tem seus aspectos desagradáveis e até mesmo seus perigos. Mas a consonância de Laetitia com esta carta equivale a pouco menos de uma identidade. O vinho é servido pelo próprio Ganimedes, colheita irrestrita do verdadeiro néctar dos deuses, um banquete ordenado de deleite à verdadeira sabedoria, autorrealizada em perfeita felicidade. Então aqui é o que Crowley fala, né, sobre a relação dos números, né, e a relação do número dos números 15, do número 18 e do significado das letras hebraicas. Bom, se nós formos olhar então na árvore da vida, essa carta, o 9 de copas, está diretamente aqui na Safirot Yesod, que é a Safirot de número 9, que é a nossa fundação. Ela é regida pela lua, ela possui a cor lilás, né? E ela faz parte do triângulo astral, que é onde nós temos Hod, Netzah e Yesod. Então, Yesod está novamente no pilar central da árvore da vida. E Yesod, ela está diretamente ligada com o nosso mundo material. Então, Crowley fala que o número 9, ele restaura a estabilidade entre Netzah e Hod. Então, lembra que a torre faz essa conexão aqui entre Hod e Netzah. Aquilo que foi destruído, né, aqueles sentimentos que você não olhou em Netzah, que você ignorou, são destruídos em Hod. E então, quando se há essa destruição, ou quando você resolve os problemas que você ignorou, você volta ao seu equilíbrio. Então, você vem a Yesod, né? Você volta ao centro da árvore da vida. E Yesod tem uma influência muito grande da lua, né? Que ajuda você a manifestar aquilo que você deseja, né? Mas não somente com as suas emoções, como também realizar aquilo que você quer na matéria. E você ainda está aqui em Exódio muito ligado, né, com a sua espiritualidade. Então você tem toda a sua abundância e felicidade fluindo aqui. Se nós formos dar uma olhada na roda do decanato, 9 de copas se encontra nessa posição. Nós temos aqui Saturno em... nós temos Júpiter em Peixes, né? Essa carta 9 de copas, ela vai do dia 1º de março até o dia 10 de março. E tendo Júpiter, né, que rege peixes, então aqui é um potencial que traz muita sorte, traz muita expansão, abre os seus horizontes, né? Então aqui tudo aquilo que você deseja pode ser completado. O signo de Peixes é um signo de água, então ele ama fluir livremente, sem restrições. E Júpiter é aquele planeta que ele dá algumas restrições, e nós vemos essas restrições através da cor azul que vem nessa carta aqui no plano de fundo, que relata sobre Shezed, né? Que é relacionada a Shezed. Mas, se você lembrar, Shezed é o início de leis, o início de restrições de estruturas, mas não essas leis materiais, mas sim ele deixa fluir, é um fluxo aonde a restrição ela não é imposta, mas sim gentilmente direcionada de um modo benéfico, como se fosse canalizado. Então, Peixes, como ele confia muito, ele acaba vendo isso de uma forma otimista. Então, a Shezed, ele impõe aqui as leis naturais do universo, que o signo de Peixes não entende como uma restrição, mas como um sentido do fluxo da vida. E é por isso que essa carta se chama felicidade. Era isso que eu gostaria de dividir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no 10 de copas. E então finalizamos esse naipe e haverá um vídeo separado para as cartas de corte do naipe de copas.